Olá, estamos de volta aqui no IBRAGESP, professor Mário Paulin, para darmos continuidade ao curso com o tema Agilidade para aprender sob pressão. Nós trabalhamos um pouco no bloco anterior a questão da agilidade mental, que é uma das 5 dimensões da agilidade para aprender, e agora vamos para a segunda, agilidade com pessoas. É muito importante a gente observar, nessa questão da agilidade com pessoas, a própria definição, que é a capacidade de entender e se relacionar com pessoas de forma a conseguir o desempenho coletivo. Olha que coisa bacana, né? Quando a gente for falar da questão da agilidade com pessoas, nós estamos pensando não somente da agilidade em relação às pessoas, mas comigo mesmo, para a gente pensar no desempenho coletivo. Hoje é muito normal, e você sabe muito bem disso, que as corporações hoje funcionam por projetos. A questão de equipes multidisciplinar, a questão de alta performance conseguida nas empresas é por meio de projeto. Equipe que se unem e procuram, na verdade, buscar toda a maneira mais forte e dentro daquilo que a gente tinha falado, da agilidade mental, da questão da constelação atômica, é fundamental a gente entender que equipe, ela é muito mais solidária e ela é muito mais comprometida para se obter resultados além daquilo que é esperado. E se um pouco mais a gente for caminhar na definição, nós vamos ver que nitidamente depende de outras exigências do mundo moderno. E aí a gente não está falando somente da questão da inteligência do ponto de vista da agilidade com pessoas, mas a gente entra com o conceito agora da inteligência emocional. E aí nós vamos estar falando de Daniel Goleman, que traz a questão da inteligência emocional. E a inteligência emocional, ela praticamente tem 5 frentes que nós vamos estar conversando. Então, olha que interessante, aquilo que eu volto a repetir. Parece que a gente vive com receitas, não é essa a intenção. Nós temos sim 5 dimensões da agilidade para aprender sob pressão. Temos agora a inteligência emocional, mas é algo que o Daniel Goleman já trazia isso no passado como definição da inteligência emocional, indo além da inteligência intelectual. Já se fala até agora de inteligência espiritual, mas vamos focar um pouco então na questão da inteligência emocional e naquilo que eu repito. Eu não quero que vocês decorem e tenham isso como algo, um protocolo para vocês todo momento estarem repetindo, mas eu quero que isso na verdade seja algo que seja interno, que seja intrínseco, que penetre dentro de você. Que permita, na verdade, você associar e raciocinar naturalmente. Quando você pensa na questão da agilidade mental, da agilidade com pessoas e na questão da inteligência emocional, você percebe que você está se abrindo para trabalhar em equipe. Quando a gente falava de inteligência intelectual, você poderia falar que aquela pessoa que era um especialista era uma pessoa diferenciada e ela, por isso, tinha ganhos e remunerações diferenciadas. Hoje, sim, é importante um especialista, mas o que hoje conta é a pessoa que ela tem habilidade e ela tem a competência de trabalhar com inteligência emocional. Então, vamos ver essa questão então da inteligência emocional, que nós vamos estar falando também de 5 frentes, da autopercepção, autocontrole, automotivação, empatia, práticas sociais. A primeira que a gente tem, a autopercepção, é a capacidade de autoconhecimento em termos de seus comportamentos frente às situações de sua vida social e profissional, além do relacionamento consigo mesmo. Repare que quando a gente fala na questão da autopercepção, a gente está falando do autoconhecimento e aí a gente vai lá na Grécia Antiga. A gente está falando agora de Sócrates, que você tinha ali no oráculo de Delfo a inscrição: conheça-te a ti mesmo.
É muito forte isso, né? Conheça a ti mesmo, né? Nós pensamos até que muitas vezes a gente se conhece e no fundo a gente na verdade está colocando máscaras, né? E eu não estou... Estamos aqui em pleno fevereiro de 2020 e a gente fala, né, de coronavírus, a necessidade agora que todo mundo vai precisar usar máscara, mas eu não estou falando dessa máscara particularmente. Eu estou falando de máscaras que você coloca do ponto de vista para poder sobreviver. É muito claro que você precisa ter um comportamento em casa diferente do comportamento que você tem no trabalho, que é uma máscara que você precisa usar, mas não se anular. Você tentar se parecer o máximo consigo mesmo, mas é uma representação que ali você precisa parecer para que você possa, de certa forma, estar numa estrutura. Então, esse autoconhecer é você saber que você precisa cada vez mais se tornar autêntico, parecendo com aquilo que você verdadeiramente é, mas você saber que você precisa se adequar num ambiente familiar, num ambiente social, num ambiente corporativo, numa academia. São vários ambientes em que você precisa estar usando máscara. E quanto maior a tua habilidade de você se adequar e saber realmente lidar com essas situações, melhor para você. O outro que a gente fala em seguida é a respeito do autocontrole. E o autocontrole vai nos dizer que a capacidade de gerir as próprias emoções, seu estado de espírito e seu bom humor. Olha que coisa assim muito importante. Porque quando a gente fala de autocontrole, a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei se veio na sua também, é o controle remoto. O controle remoto, quando está na sua mão, o que você faz? Você abaixa o volume, você muda de canal, você muda de PlayStation para TV, para Note, para celular, enfim. Você faz diversas cambiações justamente com o controle que está na sua mão. E esse autocontrole é o controle da tua vida. É como se fosse um controle remoto seu que está com você e você controla isso. E se esse controle remoto estiver na mão de outro? Isso é muito ruim. Nós temos que, na verdade, ter o autocontrole e esse autocontrole ser meu. Ele não depende do humor do outro. Ele não depende das condições com que as pessoas estão, de certa forma, me afetando. O mundo nos afeta. O mundo nos afeta de diversas formas e isso faz com que a minha afetividade ela tenha uma variação do ponto de vista negativo ou positiva em função de como o mundo me afeta. Mas eu preciso ter um autocontrole para saber controlar minhas emoções e conseguir trabalhar o meu bom humor. Eu não estou dizendo que seja uma coisa robotizada, eu estou dizendo que é necessário que você tenha, sim, uma condição de ter um bom humor independente da pessoa que lhe trata mal ou foi ríspido, não importa. O que você precisa, na verdade, é saber lidar com essa situação. Por isso que o autocontrole ele tem que estar na tua mão. Quando a gente fala do seguinte, a gente está falando em automotivação. E a automotivação é a capacidade de motivar a si mesmo e realizar as tarefas e ações necessárias para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. E quando falamos de automotivação, nós estamos falando não só da automotivação, mas estamos falando também de entusiasmo. Porque motivação, motivo para uma ação. Eu preciso estar motivado, eu preciso ter um motivo para que eu haja, para que eu faça. Agora, depende também do entusiasmo que eu trago. Então, atrelar a automotivação ao teu entusiasmo é fundamental. Até porque entusiasmo se vem do grego, né? Muitas coisas eu estou usando aqui do grego, né? Sim, tem muitas origens lá importantes para nós. E o entusiasmo, ele significa ter Deus dentro de você. Então, é Deus que está dentro de mim, não importa a sua religião, a sua crença, mas é ter Deus dentro de você. Isso motiva muito mais você justamente para ir além e se lançar. O outro detalhe que a gente tem também, que a respeito da inteligência emocional, é a questão da empatia. Trata-se da habilidade de comunicação interpessoal de forma espontânea e não verbal, e de harmonizar-se com as pessoas. Veja que você está falando aqui de forma espontânea e não verbal. Então o corpo fala. Então muitas vezes não é sorriso no rosto, eu acredito que o termo felicidade, muitas vezes para mim, eu prefiro alegria, né? Eu acho que alegria é um estado de espírito e felicidade tem aquelas questões de momento, né?
Eu prefiro que você entenda que o corpo, quando ele fala, é fundamental que você perceba que você está emanando energia. Você está mandando coisas boas ou coisas ruins. E a empatia, ela é mais do que simpatia. É algo de você se colocar na pessoa do outro. Quando você coloca-se no lugar do outro, não estou dizendo que isso você vai dar razão porque o outro gritou com você, ou ele foi ríspido, ou ele de alguma forma ofendeu você, ofendeu sua família, ofendeu seu trabalho, ofendeu a sua dignidade, mas você também procurar trabalhar essa questão de se colocar também no lugar do outro. E finalmente, o último atributo que Daniel Kahneman traz dentro das definições aí da inteligência emocional são as práticas sociais, capacidade de relacionamento interpessoal e de trabalho em equipe. Eu não preciso aqui também até estender muito, porque a gente tem falado exatamente essa questão do trabalho em equipe. Veja que frase muito interessante vocês têm aqui a respeito de um ditado chinês. Vamos ler junto? Quando duas pessoas vêm andando na estrada, cada uma carregando um pão, e trocam os pães quando se encontram, cada uma vai embora com um pão. Interessante. Mas, quando duas pessoas vêm andando na estrada, cada uma com uma ideia, e ao se cruzarem, trocarem as ideias, cada uma vai embora com duas ideias, ditado chinês. E eu acrescentaria aqui, muitas vezes a gente encontra as pessoas na estrada para julgar o outro. Então, não troque só o pão simplesmente, mas troque ideia. É importante você também pensar em termos de projeto. E aqui eu queria também abordar uma questão que é fundamental quando a gente fala de agilidade com pessoas, que é a questão da diferença em termos de informações e nas situações de conflitos. O conflito é bom? O conflito é ruim? Ele é fundamental? Ele é importante para a empresa? Max Genner ele vai dizer que o conflito ele é importante. Você ter uma gestão de conflito, mas que você perceba que aquele conflito ele é, na verdade, algum confronto para algo maior, fundamental que tenha. E isso é preciso você até entender a questão de como isso começa, né? Como isso se processa e quando ele se torna um conflito inadmissível. Eu acho que todo conflito que ele é administrado, ele é fundamental e isso faz com que cresça. Então aqui a gente termina, né, esse bloco a respeito da agilidade com pessoas e a gente já retorna para o próximo.